pergunta aqui é Júnior Santos. Quais são os defensivos mais usados, né, pelos agricultores, Felipe? Pronto, boa pergunta. E antes de eu responder, esse é Júnior, né? Júnior, abraço, viu, Júnior? É a satisfação recebê-los aqui. Júnior, assim, antes de nós trabalharmos a questão do defensivo, porque assim, a utilização dos defensivos, ela é o último caso, né? Nós utilizamos o defensivo em último caso. Quando nós chegamos a utilizar um defensivo, é porque a planta ela está assim num desequilíbrio imenso, né? Nós costumamos adotar uma teoria, né, junto aos agricultores, chamada de trofobiose. O que é essa teoria de trofobiose? Que eu nunca vi esse nome. Então, essa teoria, Antônio, Júnior e todos os demais, ela visa estabelecer de fato uma junção, né, entre o solo, a planta, os seres vivos, enfim. Então, nós entendemos que se o solo ele estiver maltratado, se o solo ele não está alimentado, se o solo ele não está nutrido, automaticamente ele não vai produzir uma planta saudável. E quando a planta ela não está saudável, não está bem alimentada, ela vai estar susceptível ao ataque de pragas, né, doenças, que a gente costuma nem dizer esse nome praga, é esse insetos, né? Esse nome pragas é devido a um desequilíbrio que existe. Mas, eu, a princípio, queria ressaltar essa questão, né? Então, a trofobiose, ela visa isso. Por que muitas das vezes a gente encontra as plantas doentes por aí? Porque as plantas, elas estão mal alimentadas. Como assim mal alimentadas? Elas não estão nutridas, né? As plantas, elas precisam ser adubadas. Às vezes a gente, Antônio, planta lá um pé de laranja no quintal da nossa casa e ali ele passa 2 anos, 3 anos, 5 anos, sabendo que a cada 5, 6 meses a gente precisa colocar uma adubação no pé ali para que a planta ela consiga, né, de alimento. Porque se a gente precisa se alimentar todos os dias, beber água todos os dias, por que uma planta não precisa consumir alimento todos os dias? Então, assim, a planta é um ser vivo, assim como nós, seres humanos, somos seres vivos, e assim também como os animais são seres vivos. Então, assim, nós precisamos fornecer água e alimento para as plantas todos os dias. Primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. E a questão dos defensivos naturais, que é o último caso que a gente chega, né? Infelizmente, a realidade de muitos lugares. E quando a gente não consegue de forma assim imediata tratar essas questões, a gente tem vários defensivos, imenso. Agora, os que mais foram aceitos foram as biocaudas, né? A gente utilizou muito a questão da cauda sulfocálcica, nós utilizamos muito a cauda bordaleza, a cauda branca também, o biofertilizante, né? É um dos mais aceitos também entre os agricultores. E nós começamos a utilizar lá entre os agricultores, mais recente, a questão dos EMs, que são os micro-organismos eficientes, que é um processo de captura dos micro-organismos na natureza, e a gente consegue extrair esses micro-organismos da natureza para a própria planta, né? Para que possa acontecer ali toda uma ciclagem de nutrientes específicos, para que as plantas elas consigam se alimentar de uma forma devida. Então, assim, existem várias biocaudas, uma dessas, as que nós mais trabalhamos foram essas, mas também existem alguns defensivos, assim, bem fáceis, né, de se preparar, que são a urina de gado, né, é um dos mais utilizados, né, pela sua fonte de ureia, né. Então, uma adubação foliar ao mesmo tempo que é um defensivo, né. O pessoal trabalha bastante também com leite, né, para o combate de oídio. O pessoal trabalha com a água de mandioca, né, que é a famosa manipoeira. Enfim, é uma diversidade de coisas, mas o que mais se trabalha lá, o que mais que eu trabalhei com os agricultores foram, de fato, essas questões, né. E principalmente, gente, manter uma planta adubada, né, manter uma planta adubada, porque se a gente tem uma planta forte, né, e eu quero abrir até um parêntese, por isso que a população hoje está doente, né, por isso que nós estamos doentes muitas das vezes, porque nós consumimos uma planta doentia, e quando não consumimos uma planta doentia, ela está repleta de venenos para remediar
né, as doenças das plantas, né? Infelizmente, a origem dela é no solo e não nas pragas, né? Não nos insetos, mas a origem de todo o problema é no solo. Então, tá aqui uma reflexão. Como é que está o solo do seu quintal? Como é que está o solo da sua propriedade? Ele está bom? Ele está adubado? Ele tem matéria orgânica? Ele está coberto? Como é que está lá? Então, faça uma reflexão, né, Antônio? É verdade.